Deixa eu ver aqui. Ah, será que eu vou conseguir? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. Espera só um minuto, pessoal. Acho que vai dar para fazer o que eu estava pretendendo. Aqui. Vamos ver. Estou entrando aqui. Pronto. Acho que eu vou conseguir mostrar pelo sistema aqui. Só um minutinho. O que vocês estão vendo aí na tela de vocês? A prova, professor. Deixa eu ver só mais um pouquinho se eu consigo. Espera aí. Vamos lá de novo. Status aqui. Compartilhar. Compartilhando o Forms Office com seus Teams. Mas eu pensei que fosse aparecer aqui na tela. Para mim tá aparecendo. O que está aparecendo para vocês? A prova. A prova? Para mim, o Marcos falando. Ah, beleza. Se está aparecendo a prova, então perfeito. Nós vamos... Ah, tá certo. Tá aqui dentro. Tá bom. Olha, então, o que era avaliação B1? Tá vendo aí, né? Avaliação B1, teoria geral do processo de conhecimento, 1000 pontos. Tá vendo? Tá ótimo. Isso. Aí tinha o nome completo, CPF, URA. Aqui aparece, então, ó, só uma coisa curiosa, tá vendo? Esse sistema aqui é muito interessante. Ele tem assim, ó, as respostas todas, tá vendo? Ó, foram 24 respostas, tá vendo? Pontuação média foi 645,8. Bom, 24 respostas de nome e CPF. E aí tem a performance de vocês. Na primeira questão, 83% responderam corretamente, tá? Que era essa questão aqui, esta parte maior aqui, tá? A segunda questão, 42% acertaram, que foi essa parte verde aqui, ó, tá vendo? A quinta, tá escrito quinta questão, porque tem as duas primeiras questões eram o nome e o RA, tá? Então essa aqui seria a terceira questão da prova mesmo. 88 acertaram, que é essa vermelhinha aqui, tá? A quarta questão, 75% acertaram, que é essa laranja aqui que vocês responderam. Estão acompanhando? Sim, professor. A quinta questão, 83 acertaram, que foi azul, essa parte azul aqui em percentual. A sexta, 63% acertaram, que é essa daqui da laranja, tá? A sétima questão, a correta era a verde, e aqui acertaram 67%. A oitava questão, acho que estava um pouco mais difícil, mas vocês apenas 13% acertou. Foi essa parte laranja aqui, tá? Depois a gente conversa sobre essa aqui. E a nona questão, a correta era verde, 67% de vocês aí acertou essa parte aqui. Essa questão, a alternativa correta. A última questão, a correta era a terceira alternativa, vocês acertaram também com 67% de acerto aí. Tá bom? Então, isso é só um pouco da performance de vocês. Vamos olhar, então, as questões especificamente. A primeira delas, não sei nem por que saiu esse arbitragem aqui tal igual. Eu acho que houve alguma coisa na hora que eu
que eu fiz aqui, mas tudo bem. Foram computadas duas, tá? Então, aqui, entre as formas de resolução de conflitos, tem-se... Isso aqui era básico, né? Arbitragem, mediação, conciliação e jurisdição estatal, que foi a resposta... estava lá na primeira unidade, seção 1.1, né? Que foi exatamente começando por falar em arbitragem. Falamos lá, na verdade, de autocomposição, autotutela, autocomposição, mediação, arbitragem... Não, desculpa. Autotutela, autocomposição, arbitragem e depois jurisdição estatal. Isso é historicamente como foi construído. Depois nós tivemos mediação, falamos da mediação, da conciliação e da jurisdição privada ou estatal. Falamos, desculpa, da arbitragem, né, que seria a jurisdição privada, e a jurisdição estatal. Então, é exatamente essa alternativa aqui, que fala das 4 formas aí de resolução de conflitos. Não eram formas alternativas, tá? De resolução de conflito. Se fosse alternativas, a gente tiraria a jurisdição estatal, porque essa é de praxe o que a gente tem para a solução de conflitos, que é a jurisdição que é decorrente de uma função do poder do Estado, do organismo político, que é o poder judiciário, então a jurisdição, tá? A segunda questão: o processo é o meio pelo qual os interessados buscam a tutela jurisdicional e consiste... Então, vejam, aqui era aquela definição que está numa página específica da... Quer ver? Deixa eu achar qual que é. Acho que está na segunda... Tinha uma página que falava exatamente o que era... Quando a gente falou dos institutos processuais, dos institutos fundamentais do processo, direito processual, a gente falou da jurisdição, processo, ação e defesa, né? E tem uma página que ele faz... Aqui, está na página 35, ele fala das figuras do processo, procedimento e os autos do processo. Ele explica as diferenças. E eu falei isso em sala de aula também, quer dizer, apresentei isso para vocês. Processo se trata do instrumento por meio do qual se dá a função jurisdicional. É o meio pelo qual se chega à tutela jurisdicional, né? O procedimento é a manifestação exterior do processo, né? Já os autos do processo na verdade, o quê? A materialização física desse processo. Então, não confundir essas palavras, né? O processo é o meio pelo qual os interessados buscam a tutela jurisdicional. E consiste nos autos do processo? Não. Os autos do processo seria a manifestação física, não é o caso. No instrumento de decisão do juiz. Não é exatamente isso. No procedimento, que são seus atos externos, e na relação jurídica processual, tá certo? Eu falei para vocês que processo consiste em duas coisas, uma forma intrínseca e extrínseca, ou seja, uma forma interna e uma forma externa. Externamente, ele é o procedimento, porque são os atos que são praticados ao longo do processo, né? Ao longo do tempo. A lei, na verdade, fala em atos e formas processuais que são praticadas ao longo do tempo. E a relação jurídica processual que nós explicamos lá, né? Autor, juiz e réu, formando essa relação jurídica. No procedimento somente também estaria errado, né? Já deu para perceber que não poderia ser essa daí. Então, a resposta correta era essa daqui, a terceira, no procedimento, que são seus atos externos, e na relação jurídica processual. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas cada vez que você refaz a prova, as alternativas são embaralhadas, tá? Então, por isso que não tinha aqui escrito A, B, C, D, tá? Por essa razão, porque até um aluno, não sei se foi dessa turma, acho que foi de outro, falou, professor, mas como é que eu faço aqui? Não tem A, B, C, D, não ia ter mesmo. Porque o sistema, ele coloca aqui, você apenas responde a alternativa que você achou que é correta, tá? Eu posso embaralhar também as questões. A terceira questão, as normas processuais estão contidas. Veja que está seguindo todo o roteirinho que a gente tratou na prova. Essa aqui já é uma terceira questão, está no acesso à justiça, na página 1.3, né? Não, acho que está na parte 1.4. Acho que está na 1.4, que falava das normas processuais, onde a gente analisou o artigo 14 e o artigo 13.
né? Então, as normas processuais são contidas somente no Código de Processo Civil. Ah, não, peraí, não é aí não. É na parte da constitucionalização. É na terceira, na 1.3 mesmo, tá? Aqui, ó, na página C49, a gente viu isso aqui, ó. A constitucionalização do processo pode ser constatada em duas dimensões. Isso inclusive eu deixei no slide. Na incorporação de normas processuais nos textos constitucionais, tá? E 2, no ponto de vista em que as normas infraconstitucionais são concretizadoras das disposições constitucionais. Então, você tem normas constitucionais na Constituição, a gente falou de diversos princípios constitucionais, princípios de processo dentro da Constituição, e falamos de normas que estão no Código de Processo Civil, e algumas dessas normas contidas no Código de Processo Civil, elas são normas que vão explicitar ou concretizar as disposições constitucionais, aquelas normas na Constituição, e a gente viu vários desse tipo, né? Então, as normas processuais estão contidas somente no Código de Processo Civil? Não. Por exemplo, o Código a Consolidação da Lei do Trabalho também tem regras processuais. O Código de Defesa do Consumidor também tem regras processuais. Enfim, não é somente no Código de... E a própria Constituição também tem normas processuais. Então, não é somente no Código de Processo Civil. E também não é somente na Constituição Federal. Pode ser tanto no Código Civil como na Constituição Federal. Ou tanto no Código de Processo Civil como na Constituição. Aqui, o erro dessa outra que eu falei é o Código Civil, não é o Código Civil. É tanto no Código de Processo Civil como na Constituição Federal. Tá? Poderia citar outros diplomas legais, mas ficamos por aí somente. Tá? Que era o que a gente estava estudando. Então, a quinta alternativa, a quinta questão, a terceira questão, seria a D, né? Tanto no Código de Processo Civil como na Constituição Federal. Tá? A sexta questão, aí sim a unidade 1.4, que vai falar da hermenêutica jurídica, falou de interpretação da lei processual, falamos da integração da norma processual e da formas de solução em caso de antinomia das normas, né? Então, nesse ponto, nós falamos sobre... Aqui a pergunta é: quanto à interpretação da lei processual, incluem-se as seguintes formas de interpretação. Então, era só olhar aquele quadro que tinha lá na página 66, né? Que fala os elementos de interpretação, fala todas as formas lá. É a interpretação gramatical, a interpretação lógica, a interpretação histórica, que é também chamada de evolutiva, interpretação sistemática, interpretação teleológica, interpretação sociológica. Alguns não colocam essa sociológica, mas alguns autores têm colocado isso. Então, é exatamente a alternativa B, né? Veja que a primeira, literal, extensiva e conclusiva não tem nada a ver, mas a interpretação literal e extensiva, essa é numa outra classificação de interpretação, você pode falar nela. Literal, extensiva e declaratória. Desculpa, declaratória não. Extensiva, a literal, que seria a declaratória, que são as possíveis formas de classificação, tá? Então, você tem são duas classificações. Uma delas, ela fala como que a norma é aplicada. Ou a norma processual ela é declarada, tá certo? E aí, então, essa norma é interpretada de uma forma que você apenas aplica literalmente o que está escrito na norma. A extensiva, ela vai além do sentido que tem. E a restritiva, o oposto. Tá? Então, seria declaratória, extensiva e restritiva a correta aí. Tá? A literal poderia substituir essa declaratória, que alguns também chamam assim. Mas a extensiva significa você ter uma norma, só que o sentido dela, ela abrange outras situações que não estão previstas nela somente. A restritiva, o que ela quis dizer, a norma, na verdade, está querendo dizer menos do que ela está afirmando. Tá? Então, ela tem vamos explicar melhor. Por exemplo, para vocês entenderem só que tipo de classificação nós estamos falando.
A classificação extensiva, você fala assim, é admitido todas as formas de garantia. Só que a palavra garantia, por exemplo, você tem vários tipos de garantia. Você tem, por exemplo, penhor, você tem, por exemplo, hipoteca, você tem uma série de fiança, são várias garantias. Então, se é permitido todos os tipos de garantias, você está permitindo que essa garantia se estenda a todas essas formas, tá? Se eu fizesse essa mesma questão negativamente, falar assim, não é admitida qualquer forma de garantia, você tinha que especificar qual é a garantia. Então, a norma está dizendo mais do que deveria, e você teria que estabelecer, você tem que interpretar a norma para entender o que é garantia, e garantia significaria menos do que qualquer tipo de garantia. Então, por exemplo, seria só hipoteca, só fiança, só penhor, entendeu? Porque você não pode estender para todas as situações, tá? E tem uma história curiosa, né, que acho que é na Suíça, ou na Alemanha, tinha uma norma dentro de um trem escrito assim, é proibida a entrada de ursos. Essa palavra urso não era necessariamente um urso que não podia entrar, mas era, na verdade, qualquer animal bravio. Então veja que por essa palavra urso se entendia qualquer animal que fosse perigoso, né? E também não sei por que eles colocavam isso, né? Uma placa proibida a entrada de urso. Mas é uma história que se conta aí, tá? Então, essa é uma classificação da interpretação, mas a que estava na nossa apostila, que era para entender bem, é essa daqui da alternativa B, gramatical, lógica, histórica, teleológica, sociológica, sistemática, né? A gramatical, ela tem o sentido de ser literal, né? No sentido de ser quanto à semântica e quanto à sintaxe, tá? A lógica, ela seria com relação à estrutura lógica daquele diploma legal. Porque quando é feita uma lei, ela tem uma estrutura e ela segue uma certa coerência dentro dela. Então, você pode fazer uma interpretação pela própria lógica do texto legal. A histórica, você olha não só para os fatos recentes, tá certo? Quando o legislador foi criar aquela lei, mas historicamente como que você tem determinadas expressões, determinados termos técnicos que são historicamente, o sentido deles vão mudando, tá? Para vocês entenderem que tipo de interpretação é essa, não necessariamente dentro do processo, no direito penal tem aquela famosa expressão mulher honesta, né, que foi mudando o sentido dessa expressão dentro do próprio direito penal, tá? Teleológica é a interpretação que olha o fim último daquela norma, tá certo? Tele é longe, né, a distância. Então, a teológica a teológica, ela lê a finalidade daquela lei, né? Ela quer saber qual é a finalidade daquela norma jurídica, e ela é como se você olhasse mais para frente, mais além, né? Sociológica é aquela que você analisa, na verdade, a adequação ao caso concreto conforme as condições sociais. Essa interpretação sociológica, ela muitas vezes não é aplicada, porque não adianta você só compreender como que a norma social, o fato social aborda aquela questão, porque dentro da sociologia você tem o que se chama fato social, e isso você estuda em sociologia jurídica também, tá? Então, dentro o direito, ele é uma área do conhecimento que está próximo da sociologia, próximo da filosofia, da economia, da política, e assim por diante, né? Só um minutinho. Alguém aqui estava querendo entrar, só um minuto. Então o fato social, ele mostra como que as pessoas entendem determinadas coisas, né? Esse tipo de aplicação, de interpretação, ela é perigosa, porque, por exemplo, é a mesma coisa que chegar um grupo, não vou falar agora nomes, né? Mas chegar um certo grupo que invade propriedades, que eles falam que isso, na verdade, é ocupação. Só que não existe ocupação, porque você olhando para o direito, na verdade, você invadiu propriedade. E invasão de domicílio é crime. Então, não adianta você utilizar uma suposta interpretação sociológica, olha, admitido porque a pessoa está sem terra, e ela vai entrar, ela tem o direito de invadir. Não tem direito de invadir coisa nenhuma, não tem direito de ocupar. Tá certo? A terra tem um proprietário, ainda que seja o Estado, mas tem um proprietário. E ele simplesmente não pode ocupar como se estivesse tomando posse da terra
violentamente, que na verdade é uma invasão, e portanto é um crime, tá? Então veja que essa interpretação sociológica ela é perigosa em alguns momentos, tá? Em alguns momentos você pode adequar uma situação jurídica com a própria situação social, tá? E a sistemática, que é a mais utilizada, a interpretação sistemática, ela é aquela que você olha para todo o sistema jurídico, você tem que imaginar que o direito tem que olhar um pouco para aquela ideia de Kelsen, tá certo? Porque Kelsen falava que o sistema jurídico, ele é autônomo, então o direito, ele resolve por si próprio. Não é preciso você pedir explicações para a economia, para a política, para a filosofia, para qualquer outra área do conhecimento, porque você consegue responder pelos próprios elementos contidos no sistema jurídico, tá? Então você pega uma norma da Constituição, uma norma do Código de Processo Civil, uma código do Código Civil, do Código do Consumidor, sei lá mais qual, e você aplica isso sistematicamente, extrai a norma e aplica no caso concreto, tá? Então essa é a alternativa correta aqui, tá? As outras também, contextual não é o caso, antropológica também, filosófica não é o caso, tá? A quinta questão tinha até foi utilizado isso daqui, o enunciado, de uma questão da própria apostila, né? A máxima ubi homo ibi societas ibi us, ou seja, onde está o homem, está a sociedade. E onde está a sociedade, está o direito, tá? Essa máxima romana, isso aqui está escrito em latim, tá certo? Que era um dos romanos. Veja, os gregos já falavam sobre isso, né? Os filósofos gregos. O Aristóteles, na obra Política, ele fala que o homem é um zoom politikon, quer dizer, é um animal político, tá certo? Porque ele tem a família, a sociedade e o organismo político que para eles, para os gregos antigos, era a polis. Hoje seria o país, seria a República Federativa do Brasil, que é o nosso país, tá certo? Então, uma coisa é família, outra coisa é sociedade, outra coisa é Estado, o organismo político, tá certo? Então, e o Aristóteles falava exatamente isso, que o homem, ele não só tem a família, tem a sociedade, mas tem também o organismo político, tá? Porque o organismo político é uma forma racional de você organizar a sua vida em sociedade, tá? Então, aí os romanos sintetizaram isso nessa máxima. Onde está o homem, está a sociedade. E onde está a sociedade, está o direito. Por que sai o direito? Porque para você organizar aquela polis, aquela cidade, o Estado, o organismo político, você precisa de normas jurídicas. Você não consegue organizar nada se você não tiver isso. Por isso que é interessante ver que o próprio Aristóteles, só por curiosidade histórica, ele tem uma obra chamada A Constituição de Atenas, que ele mostrou como que Atenas estava organizada, a organização de Atenas, quer dizer, ele já está falando de um aspecto jurídico, olha que coisa interessante. Então, os gregos falaram de questões jurídicas, e não precisa nem falar dos romanos, porque os romanos criaram a chamada jurisprudência, são várias técnicas jurídicas de solução de conflitos e como eles entendiam o direito deles. Tá? A palavra jurisprudência, nesse sentido aí, significa ciência do direito, tá? Porque jurisprudência hoje significariam é mais específico, são o conjunto de decisões no mesmo sentido, tá? Bom, então, essa alternativa aqui, ele tá tentando mostrar que o direito, ele nasce das relações que as pessoas têm em sociedade, seja em função das relações sociais e também em função do organismo político, ou seja, do Estado. Tem muitas pessoas que pensam incorretamente que o direito é só estatal. Erradíssimo esse pensamento. As relações sociais também fomentam normas jurídicas, tá? Tanto é que dentro do direito você tem a fonte, no nosso sistema, a lei é a fonte primária. Isso não foi sempre assim, tá? No mundo romano, a lei e o costume é outra fonte jurídica, estavam no mesmo patamar de igualdade. Hoje a lei é a fonte primária e você tem fontes secundárias, como o costume, como a jurisprudência, como a doutrina, são outras fontes jurídicas, tá? Então, o fato das pessoas viverem em sociedade já vai trazer o quê? Já vai trazer regras jurídicas, ainda que costumeiras, tá? Aí elas acabam se transformando em lei, tá certo? Muitas vezes acontece isso, principalmente no nosso sistema, que é um sistema
que privilegia a lei como fonte primária. No sistema americano, sistema anglo-americano, na verdade, você vê, por exemplo, a Inglaterra não tem uma Constituição escrita. Eles têm a Constituição vem da jurisprudência, ou seja, a experiência prática deles que foram formando vários casos jurídicos e formam direito. E é o chamado direito consuetudinário, que é um direito baseado nos costumes, tá? Então veja que tem que pensar direitinho essa questão, porque muitas pessoas acham que o direito é ligado ao Estado e não é somente ao Estado que você retém normas jurídicas, tá? Então, diante disso, pode-se afirmar que bom, a mediação, essa aqui é a primeira correta, mas vamos só olhar as outras. A mediação é a única forma de resolução de conflitos, está errado. A jurisdição estatal é a única forma de resolução de conflitos, também não. Ainda que é uma discussão sobre essa questão, né? A arbitragem não é uma forma é uma forma de jurisdição, só que privada, né? Então, o processo surge como resultado de um conflito de interesses e da necessidade de tutela jurisdicional. Então, o processo, ele é resultado do conflito de interesses, lembra que a gente falou disso, né? A partir do conflito de interesses, vai gerar o processo, tá? E além disso, ele surge também dessa necessidade de tutela jurisdicional, porque é para a forma de solucionar o conflito de interesse, tá? Por que a jurisdição estatal é a única, está errada essa daqui, é a única forma de resolução de conflitos? Porque além da jurisdição estatal, nós temos a jurisdição privada, que é o caso da arbitragem, tá? Havia uma discussão sobre isso, mas já tem muitos doutrinadores mostrando que a jurisdição estatal não é a única. E o próprio Código de Processo Civil foi claro nesse sentido quando ele diz que, quando a gente estudou aquele princípio do acesso ao judiciário, né, nós analisamos o dispositivo constitucional que fala sobre isso, né, e olhamos também para o artigo 3º do Código de Processo Civil, que fala: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Na Constituição está escrito: não se excluirá do Poder Judiciário ameaça ou lesão ao direito. Se fosse só do Poder Judiciário, só existiria jurisdição estatal. Mas como, até mesmo antes do Código de Processo Civil, já tinha a lei de arbitragem, então não é só a jurisdição estatal que pode solucionar conflitos. A resolução de conflitos também pode vir pela jurisdição privada, tá? Que é o caso da arbitragem aí. Ok? Então a resposta é a primeira aqui, né? A sexta questão fala assim: segundo o artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015, portanto, nós estamos falando da norma processual no tempo. Então, segundo o artigo 14, a norma processual é irretroativa. Tá certo isso aqui? Tá certo, né? Porque não falava lá no artigo 14 que a norma processual não retroagirá? Então, a norma processual é irretroativa. E será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Tá certo? Veja, não está exatamente como o texto, o artigo 14, mas por causa desse retroativo, mas é a mesma coisa que está lá. Assim pode-se dizer que... Então, veja, aqui, o importante era conhecer, entender o artigo 14, tá certo? E lembrar daquelas duas coisas que a gente falou em sala de aula. Nós vamos ver nas próprias respostas aqui. A norma processual deve respeitar a fase processual que se iniciou sob a lei anterior e que se projeta sobre a nova lei. Isso aqui está correto? Não, porque não é questão de fase processual. A norma processual deve respeitar a fase processual. Não. Aqui na apostila, né, quando a gente falou desse assunto, deixa eu só localizar aqui, o artigo 14, aqui, ó, ele fala assim, ó, a doutrina indica 3 opções ao legislador: aplicar a lei antiga sobre todos os processos ajuizados sobre a lei anterior, é uma situação. 2, considerar o processo dividido em fases processuais, que é exatamente essa alternativa. E em terceiro, o isolamento dos atos processuais. Então, não pode ser essa questão de fase processual, tá? Então, a norma processual pode retroagir
para prejudicar o réu. Jamais. Até porque é norma constitucional. Não se respeitam os efeitos dos atos processuais produzidos pela lei anterior. Respeita sim. Então, como é que você tem? Você tem exatamente o que está nessa alternativa B. O legislador brasileiro adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, está lá na página 61, no último parágrafo. O direito brasileiro nitidamente optou pela teoria do isolamento dos atos processuais, respeitando os efeitos dos atos produzidos pela lei anterior, mas admitindo a aplicação imediata aos atos seguintes. Então, exatamente, respeitando os efeitos dos atos produzidos pela lei anterior e admitindo a aplicação imediata da nova lei aos atos seguintes, tá? Então, exatamente o que estava na apostila que a gente explicou em sala de aula sobre essa questão da aplicação da norma processual no tempo, tá? A 7ª questão, as normas compõem o gênero cuja espécie são. Pô, isso aqui era eu falei na primeira aula, na segunda, né? Falei em várias aulas. E na seção 2.2, a apostila fala claramente nessa questão da classificação dos princípios, né? Então, quando a gente foi falar de princípios, a gente explicou, olha, o gênero é a norma e as espécies são princípios e regras, tá? Não era Constituição e leis, nem lei código, nem lei ordinária, complementar e tal. É princípios e regras dessa classificação. É uma classificação mais aceita, tá? Tem outras classificações, mas como essa é mais aceita, é o que todo mundo tem utilizado. E a gente falou isso na página 77, que fala dessa classificação, tá? Desculpa, na página 76, e ainda fala que no CA 370, fala que norma processual fundamental... Não, norma processual fundamental pode ser regra ou princípio, que é enunciado lá daquele Fórum Permanente de Processualistas Civis, tá? Mas veja que isso também não vincula ninguém, isso é doutrinário, né? Então, mesmo assim, são processualistas, são doutrinadores que, no fórum, discutem esse tipo de assunto, tá? Então, a 7ª questão era os princípios e as regras, tá? 8ª questão, o princípio do devido processo legal, então aí nós entramos na unidade 2.1, né, que é essa questão. E, aliás, a outra alternativa também, a outra questão também abordou o mesmo assunto, né? Então, já estava na unidade 2.1. O princípio do devido processo legal foi o primeiro princípio que nós estudamos. Contido no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, abarca o processo definido legalmente. Veja, essa resposta está olhando a palavra legal, né? O princípio republicano do Estado, também não. Originalmente, o contraditório e a cooperação das partes, também não. O princípio devido processo legal, ele abarca o direito processual, bem como o direito material. Porque não é somente a parte processual que se analisa no direito processual, do devido processo legal. Olha-se também no devido processo material, tá? Isso está na página 81, tá? A gente leu lá que essa palavra, esse due process of law, essa palavra law foi traduzida por legal, mas não é correta, porque o direito não é somente a lei, tem outras fontes que devem ser abarcadas. E, além disso, na página 82 e 83, né, somente 83, ele fala devido processo legal material, que é aquela ideia lá que o Scarpinella Bueno fala, e depois alguns outros autores também comentam, como Dinamarca, a Grinova e tal, para explicar essa questão aí. Então, direito processual, bem como direito material, tá? A 9ª questão, aqui era uma questão um pouco diferente, mas acho que também não tinha nenhum prejuízo, né? Eram ver as afirmações e verificar quais delas eram as corretas. Então, verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas. 1. O princípio da razoável duração do processo, contido no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, não se confunde com o princípio da celeridade. Isso daqui foi uma coisa que eu falei para vocês e ainda grifei. Pessoal, dá uma olhadinha lá na coisa que é importante observar isso aqui. A gente começou estudando o princípio da razoável duração do processo, só que nesse inciso que nós estamos mencionando, fala-se também no princípio da celeridade. Então, na página 92, no último parágrafo, até falei para vocês, presta atenção. Sob o princípio da celeridade, faz-se necessário não o confundir com o princípio da duração razoável do processo. Aí nós explicamos cada um deles,
tá? Então, o princípio da duração razoável do processo contínuo total, né, não se confunde com o princípio da celeridade. Correta essa afirmação, tá? É verdadeira. Segunda afirmação, o princípio da economia processual está ligado ao princípio da celeridade. Exatamente na página 93 tinha isso daí. Falava, o princípio da economia processual está umbilicalmente ligado ao princípio da celeridade, que também é um desdobramento do princípio da eficiência, esculpido no artigo 37 da Constituição, que a gente falou sobre isso. Tá? Então, essa segunda aqui também está correta. Tá? E por quê? Porque quando você, por exemplo, deixa de praticar algum ato desnecessário no processo, você está tendo uma economia processual. Não só porque vai ser mais rápido, mais célere, mas também porque é mais econômico. Você vai ter menos gasto no processo. Tá? E terceiro, o princípio da celeridade não é um desdobramento do princípio da eficiência. Exatamente essa afirmação que eu li agora há pouco na página 93 está errada. Tá? Porque ele não só é um desdobramento desse princípio da eficiência, ele está esculpido lá no artigo 37 da Constituição. Então, somente as duas primeiras são verdadeiras, portanto, a alternativa correta era a 1 e a 2 aqui. Tá? Seria 1, 2, a terceira, a C aqui, que é a resposta, tá? 12ª, a 10ª questão, que é a última, tá certo? O princípio do acesso à justiça, contido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, pode-se dizer que o acesso à justiça deve ser feito apenas pelo Poder Judiciário. Era exatamente o que a gente estava falando antes, né, numa questão anterior. Não é só o Poder Judiciário. Nós temos a jurisdição privada, no caso de arbitragem. Então, a justiça não é feita somente pelo Poder Judiciário. O órgão que tem uma obrigação, tem o dever de resolver a questão da justiça, aí é o Poder Judiciário. Ele tem a função jurisdicional, ele está investido para isso. Os membros que são aqueles que são titulares do Poder Judiciário, os juízes, tá? A arbitragem é uma forma de jurisdição estatal. Não é jurisdição estatal, é uma forma de jurisdição, mas não jurisdição estatal. A mediação é uma forma de jurisdição, também não é o caso, não. A jurisdição é um meio para você chegar a uma solução do conflito, né? O acesso à justiça estende-se a qualquer jurisdição, pública ou privada. Exatamente essa questão aqui, tá? Bom, então com isso a gente viu todas as alternativas da prova, tá? Professor. Já mostramos aqui. Pois não, pode perguntar. Andressa, Oi, o André. Francisco pediu para ingressar novamente. Caiu a internet dele. Já estou trazendo ele aqui. Obrigado, André. Obrigada. Então, vocês conseguiram entender como é que foi a prova? Vocês acharam difícil ou não? Vocês acharam difícil? Oi? Pessoal? Vocês acharam difícil? Vocês acharam difícil a prova? Aqui é o Marcos. Não. Fala, Marcos. Fala, Marcos. Não estava muito difícil, não. E você, Andressa? Foi baseado na apostila, né? Eu achei que foi bom. Graças a Deus, não foi nada muito espacial. Não estava longe da apostila, não. Professor, eu só estou em dúvida na 4, que eu perdi aqui a correção. A quarta, peraí, deixa eu entrar aqui. Peraí, só um minuto. Vou botar. A quarta, você está falando a quarta mesmo, não o número da prova, né? A quarta mesmo, que a quarta seria... Deixa eu ver aqui. Essa que está essa que vocês estão vendo aí? O processo é o meio pelo qual o interessado busca tutela judicial e consiste... É essa? Isso, é a terceira, né? Então... Não, essa seria a segunda. Ó, é no procedimento que são seus atos externos de relação jurídica processual. Essa seria a C. Na minha aqui, na tela não está aparecendo a C. Se for a quarta mesmo, não pela numeração da prova, seria quanto à interpretação, seria a B aqui, gramatical, lógica, etc. Tá? Posso fechar a prova aqui, que aí a gente volta para o nosso... Tudo bem. Pode. Oi? Alguma outra dúvida? Alguém? Não. Tá, vou sair aqui do Forms, tá? Deu certo a nossa análise aqui. Bom, então, voltando ao que a gente estava... Eu gostaria de agora a gente poder
Ah, olha só, é porque estava fechado. Por isso que não apareceu minha carinha lá. Ah, que pena. É. Não sei se também aparecia lá o nosso quadradinho lá na página do Forms, mas tudo bem. Então, agora eu gostaria de falar sobre a nossa aula de hoje mesmo, tá bom? Então, nós concluímos aí a nossa revisão de prova, tá? Mostramos até os gráficos lá, para vocês terem uma noção, ok? Só um minuto, pessoal, antes de começar a falar. Quem que é esse Aos Amigos Desejo? Quem que está com quem que está com esse nome aqui inscrito no grupo de WhatsApp? É o Francisco, professor. Sou eu. Ah, ô Francisco, então tá bom. Eu poderia avisar o professor que a minha internet... Ah, tá. Perfeito. Tem aqui um colega que também pediu, não sei quem era aqui. Bom, então vamos falar hoje, para já adiantar a matéria também, porque a gente ficou por causa da prova, um monte de coisa e tal. Fizemos até uma boa revisão. Ah, pessoal, outra coisa que eu fiz. Eu coloquei lá no AVA vídeos do YouTube. O que eu fiz? Eu fiz a conversão dessas aulas que nós estamos tendo hoje aqui, por exemplo. A de hoje não, mas as anteriores, e converti para o YouTube. Então, vocês têm, a hora que vocês entram no AVA, vocês têm acesso ao link lá do YouTube. Você clica, já vai aparecer o vídeo e você já assiste ali na hora mesmo. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram acessar o nosso material de estudo do AVA? O que vocês conseguiram acessar? Eu preciso saber disso, porque a gente precisa melhorar se for necessário alguma coisa. Eu queria, primeiro, muitos vão querer falar, mas, Andressa, você teve... Como é que você conseguiu estudar? Você conseguiu acessar todo o material, Andressa? Então, professor, eu tentei acessar as aulas, né, que foram gravadas, as nossas aulas agora, e realmente ela dá erro quando entra. Então, se for agora pelo YouTube, eu acho que fica mais fácil para todos, né? Tá bom. Então, Paulinha, você teve dificuldade? Espera um pouquinho, Marcos, já falo com você. Paulinha, você teve dificuldade? Oi, professor. Você teve dificuldade? Nessas aulas gravadas, sim. Eu me baseei bastante na apostila. Tá. Fala, Marcos. Essas aulas pelo YouTube estão aonde? No próprio AVA, no mesmo link. Vocês vão ver lá, eles estão nos links dos encontros. Olha, o primeiro encontro ali era o link geral para você entrar aqui no Microsoft Teams e os livros que estão lá, tá? Tem sempre um questionário na parte do pré-aula e na pós-aula tem algum texto de leitura. Isso em todos os encontros, até o 12º, se eu não me engano. Que corresponde a 3 unidades. Está faltando a 4ª unidade, que depois eu vou preencher e a gente vai terminar, já vai ficar todo montado lá a aula de vocês, o curso de vocês. Então, no segundo... então, você tem primeiro encontro. Segundo encontro, em outras disciplinas, vocês vão encontrar a sessão... O primeiro encontro seria a sessão 1.1. Sessão 1.2, que é como a apostila está organizada, seria o segundo encontro. Tá? Então, só para não errar nessa nomenclatura aí boba, mas é só para entender isso. Aí, então, na segunda, se eu não me engano, a gente tinha estudado até a segundo encontro. Mas, assim mesmo, eu coloquei lá um PowerPoint como um resumo do que a gente tinha feito anteriormente. Então, você pode ver que está lá registrado. Depois, você tem nas unidades todas aulas gravadas. Só que todas essas aulas gravadas, eu não converti ainda em YouTube. O que eu converti para vocês? Só a aula de revisão. Porque a aula de revisão, como ela abordou todas as aulas, todos os assuntos, eu fiz a conversão dela para o YouTube. Então dá para você assistir, são 4 horas, a gente acabou fazendo 4 horas, depois que eu vi isso, 4 horas de aula na segunda-feira passada para a prova, vocês têm todo o material lá do que a gente viu, tá bom? Se vocês tiverem alguma dificuldade, por exemplo, naquele aquela aula que a gente fez no Zoom, pega aquele link e joga no Google, acho que vocês conseguem ter acesso. Se você tiver baixar o Zoom e jogar no Google, você consegue, acho que, acessar. Agora, os do Microsoft Teams, não sei se você consegue fazer a mesma coisa que eu não testei. Mas, de qualquer forma, tem essa de revisão que está na sessão, no encontro, seria o correspondente a 3... Acho que está na 3.1, se eu não me engano. Seria o correspondente ao 4, 8, 9, no 9º encontro, tá?
Ou se não for no nono, é no oitavo ou no sétimo. Um desses 3 aí você vai encontrar essa aula no YouTube, tá bom? É que eu não me lembro agora de cabeça, tá? Bom, então vamos falar dessa sessão 2.3, que corresponde ao 8º encontro, não, ao 7º encontro, tá certo? Que fala ainda sobre princípios do processo, parte 3. A sessão 2.4 fala dos princípios do processo, parte 4, tá? Então, o que nós temos hoje de importante? Então, deixa eu aproveitar aqui e já compartilhar o slide de hoje. Aliás, em todas as aulas você tem o slide e depois você tem a aula gravada, que foi aquele slide que nós utilizamos, tá? Deixa eu entrar aqui no PowerPoint. Eu acho que deve ter até bom, dá para fazer o PowerPoint direto aqui no... Tá, então aqui, nesse aqui dá para ver. Aqui alguns casos eu melhorei o PowerPoint, coloquei uma coisinha melhor, entendeu? Por isso que eu até fiz uma... Vai entrar agora, a gente já vai ver aqui. Então, esse era o teoria geral do processo, né? A gente chegou até a comentar de alguns desses princípios, mas especificamente na seção 2.3 eles tratam, essa seção trata desses princípios aí, tá? Então, na página 103 ele fala do princípio do dispositivo, né? E aí ele vai abordando outros princípios, como o princípio da livre investigação das provas, do princípio do impulso oficial, o princípio da oralidade, o princípio da motivação das decisões judiciais, o princípio da persuasão racional do juiz, né? Então, são princípios que estão também, alguns deles são decorrentes da Constituição, né? E estão concretizados dentro do Código de Processo Civil, tá? Esse princípio dispositivo, esse assunto, ele não começou exclusivamente nessa seção 2.3. Numa sessão anterior, nós tratamos da questão do acesso, acho que foi o acesso ao judiciário, que nós discutimos, né? E ele falava exatamente aqui na página 84, na seção 2.1, né? Que falava do acesso à justiça, e dentro do acesso à justiça ele aborda também... Peraí. Saiu aqui. Ele aborda, ele falou sobre essa questão do que é o sistema dispositivo. Então, na página 84, ele fala assim: doutrinando acerca dos princípios dispositivo, atuação do juiz condicionada à provocação das partes, e inquisitivo, a condução do processo cabe ao juiz sem necessidade de intervenção das partes, Daniel Amorim ensina que o sistema brasileiro é um sistema misto, com preponderância do sistema dispositivo. Então, o que acontece? O que a gente estava discutindo lá? A gente estava discutindo assim: o acesso à justiça não é só ingressar com uma ação no judiciário, é efetivamente você ter o resultado prático do processo. Tá certo? Então, é isso que a gente, na verdade, busca com esse princípio do acesso ao judiciário, acesso à jurisdição, tá? Então, vejam, quando a gente falou sobre isso, a gente mostramos lá o procedimento, a gente falou que não era só, então, a entrar com uma petição inicial ou com a contestação para se defender, mas também, por exemplo, na fase instrutória, você ter efetivamente conseguir influenciar o juiz e mostrar, olha, está aqui as provas relativas aos fatos. Então, o que acontece? Quando a gente estuda a questão das provas, veja, porque a gente vai logo em seguida verificar esse livro, investigação das provas, etc. e tal, oralidade, que tem uma certa ligação, exatamente por causa disso, e também esse da persuasão racional do juiz, né? Que é o seguinte: o princípio dispositivo, que é o que a gente está tratando, quando a gente fala com relação às provas, a gente está dizendo também que o juiz, ele não
a atuação do juiz está condicionada à provocação das partes. Então, as partes trazem as provas em judiciário. Aí a pergunta que subsiste é a seguinte, mas então o juiz não pode atuar de forma alguma com relação às provas? Aí eu falei para vocês daquele exemplo, né, da inspeção judicial, que é exatamente um tipo de prova que o juiz não fica numa posição passiva, mas ele tem exatamente uma função ativa, que é ele poder investigar o assunto e entender o que está se passando. E dei exemplo daquele processualista que foi magistrado no Rio de Janeiro, que é o Barbosa Moreira, né, que é um grande processualista, ele fala sobre esse assunto, falou sobre esse assunto. Tá? Então, resumindo o assunto, o princípio dispositivo é aquele que a atuação do juiz depende da provocação das partes. Tá? E o inquisitivo a condição do processo cabe ao juiz sem necessidade de intervenção das partes. Então, os dois sistemas convivem essas duas normas convivem no nosso sistema jurídico, só que a preponderância é para o princípio dispositivo. Tá? Então, o princípio dispositivo até por causa daquele outro princípio que nós estudamos, que é o da inércia, né? O juiz é inerte, ele não pode dar início ao processo, quem dá início é a parte, e o juiz, ele então vai dar impulso oficial ao processo. Tá? Então, aqui no artigo 2º do Código de Processo, ele diz assim, o processo começa por iniciativa da parte, portanto, a regra é o quê? A regra é no sentido de que o princípio é dispositivo. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. O impulso oficial seria, o princípio do impulso oficial seria o juiz, depois que deram início, não ele, deram início, e ele vai dar sequência até o final, porque a função dele é trazer a justiça. Então, ele tem que ir até a tutela judicial, ele tem que ir até a sentença. Então, tem que passar por todos os atos processuais até chegar na sentença. Então, ele vai dar um impulso oficial a isso. Aí, veja, o próprio artigo 2º fala, então essa é a regra, salvo as exceções previstas em lei, porque você tem exceções. Tá certo? Você não tem exclusivamente o princípio dispositivo exclusivamente. Ele é a regra, só que você tem as exceções especificamente. Aí, então, ele fala aqui de alguns artigos, por exemplo, o artigo 492, né? Esse artigo 492 do Código de Processo, ele vai falar sobre uma questão que é importante, que é a questão da delimitação da atuação do juiz. É importante entender que quando a parte faz um pedido, o autor entrou com um pedido, é sobre esse pedido que o juiz tem que decidir. Isso que é importante entender, por isso que você delimita o que ele tem que falar, delimita o que ele tem que se pronunciar. Ele vai ficar falando de qualquer outra coisa, ele tem que falar disso. Tá? Ele pode até na fundamentação fazer uma viagem, né? Outro dia saiu um acórdão muito curioso, que porque ingressaram em juízo pedindo para o juiz se manifestar a respeito da possibilidade de criminosos serem soltos por causa do Covid-19. Aí, então, acho que era um desembargador, então, houve uma decisão do magistrado, houve um recurso, foi para o TJ, tá certo? E aí o desembargador, relator, decidiram na Câmara, só que o relator ele relata a decisão, que é que ele chama, não é sentença, a gente chama isso de acórdão. O acórdão é uma decisão colegiada, né? Porque são 3 desembargadores que julgam a apelação ou algum outro recurso, né? Às vezes são mais desembargadores, mas em regra são 3 desembargadores que cuidam. Aí, então, o desembargador relator, que é aquele que vai relatar o voto, ele falou assim, e na fundamentação, ele falou assim, somente 3 pessoas no mundo não estão sujeitas aos efeitos do coronavírus. Aí ele citou 3 pessoas que estão numa estação espacial fora da Terra, tá certo? Por causa da NASA, que são os únicos que não foram afetados pelo Covid-19.
tá certo? Porque eles saíram antes de se espalhar criar o que a gente chama de pandemia, não é uma epidemia, né? Não é uma região, é pan, quer dizer, conjuntamente. Então, quer dizer, espalhou pelo mundo inteiro, tá certo? E eles não foram afetados. Então, assim, deixando preso ou saindo, ele vai ter influência sobre o coronavírus do mesmo jeito, né? Então, ele fez, assim, esse comentário, assim, de uma coisa que não tem nada a ver com o jurídico, falando de um problema até inusitado, e depois deu uma decisão negando o habeas corpus lá, né? Porque a pessoa queria soltar lá um criminoso lá e não soltou. Se você parar para pensar, é bem razoável essa decisão, né? Mas isso que eu estou falando, veja que ele tem um pedido, o pedido era a questão da liminar para soltar a pessoa, no habeas corpus, a fundamentação ele falou de várias coisas, mas ele chegou à decisão, que é o que importa aqui. Então, esse artigo 492, vamos dar uma olhadinha rápida nele, 492, ele fala assim: é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido. É o chamado princípio da correlação. Você tem um pedido e o juiz tem uma decisão em correlação ao que foi pedido. Então, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Tá certo? Então, veja a importância que tem esse princípio dispositivo, porque ele, na verdade, à medida que a parte pede alguma coisa, o juiz tem que decidir em cima disso. Por isso que limita a atuação do juiz. Então, se ele pediu A, o juiz tem que decidir A. Se a parte pediu A e B, o juiz tem que decidir A e B. Se ele só decide A, ele decidiu menos do que ele deveria. Então, você, por exemplo, o recurso imediato que você tem que entrar é o de embargos de declaração. Porque você tem que falar, juiz, eu fiz 2 pedidos, você só julgou um deles. Você julgar os 2. Você não vai se manifestar sobre ele? Porque houve uma omissão. Embargos de declaração é um recurso, tá certo? Que é exatamente para casos de obscuridade, omissão. Nesse caso é omissão, tá? Omissão, obscuridade, contradição. Tá? Ele estava fundamentando um negócio e decide outro. Então é contradição. Obscuridade, não está claro o que ele está falando. Está falando um negócio que você não está falando, usando palavras que você não está entendendo, não tem sentido nenhum. Então você está obscura a decisão. Então você entra com o embargo de declaração para sanar esses defeitos aí. Tá? O embargo de declaração também tinha uma função, que não estava na lei, mas era uma função de pré-questionar as matérias. O que quer dizer isso? Exatamente quando o juiz tem que decidir sobre esses pedidos, se ele não se manifestou sobre um assunto que você pediu dentro do processo, você tem que estar com embargo de declaração, até porque para pré-questionar, quer dizer, questionar a matéria antes, e questionar significa o seguinte, falando em termos de técnico, é o juiz abordar e fundamentar sobre aquele ponto que você abordou. Lembre-se que eu falei desses termos, né? Ponto ou questão é como se fosse um argumento que você tem na sua petição. A gente chama isso de ponto. Então vai tratar, vamos supor, você está tratando naquele caso do acidente de automóvel, a questão é você verificar o dano. Então isso é um ponto do que você vai ter que analisar. Outro ponto é quantificação da indenização, por exemplo. Então você tem vários pontos que você vai ter que analisar. E esses pontos estão relacionados aos fatos. E cada fato tem que ser provado por uma prova. Tem que ser demonstrado por meio de uma prova. Então, agora, você tem fatos, ou seja, um ponto lá que você abordou, sobre um fato, que a outra parte não questionou. Então, esse é chamado de fato incontroverso. Então, se você fala assim, a dívida da pessoa é 500 mil, só que, na verdade, você está cobrando 1.200.000 nessa dívida. Porque a dívida, depois com juros, sei lá, comissão de permanência, qualquer outra coisa lá que incida sobre isso, enfim, qualquer outra coisa que incida sobre correção monetária, se tiver comissão de permanência, não pode ter juros nem correção monetária. Mas se você tiver algum encargo que incida sobre esse principal, que é 500 mil, ele vai aumentar isso exponencialmente. Então vamos supor que a dívida que ele está cobrando é 1.500.000, mas a dívida originária seria 500 mil, vamos dizer assim, tá certo? Que seria o principal, o montante principal. Se o juiz não se manifesta sobre essa questão,
sobre o principal e sobre os juros, se está tudo em ordem, e a parte não questiona os 500 mil, melhor dizendo, essa parte, esse ponto é incontroverso. Então, eu não preciso, a quem vai se defender, não precisa, se ela não se manifestou, quer dizer que o autor já ganhou isso aí. Entenderam? Agora, aquele que foi controvertido, ou seja, aquele ponto em que a outra parte retrucou, ou seja, contraditou, ou seja, se manifestou contra, esse se tornou um ponto controvertido, um fato controvertido. Então, esse daí você vai ter que provar lá na audiência, porque isso daí, e o juiz, quando ele faz aquela fase saneadora, ele já pode até indicar, olha, precisamos solucionar esses fatos controvertidos aqui, que aí facilita até o processo, porque fica exatamente delimitado no que vai ser discutido em audiência, não vai ficar discutindo qualquer outra coisa, tá? Então, veja quantas observações a gente faz em função desse dispositivo aqui, 492, tá? É por isso que o juiz, ele é vedado ele se pronunciar sobre assunto que não foi pedido, tá certo? Ele tem que se manifestar sobre o que foi pedido, ele tem que decidir sobre o quanto que você pediu. Você pediu A e B, decide A e B. Se for A, B e C, tem que ser A, B e C. Se ele não se manifestou sobre um, você embarga de declaração porque houve omissão na decisão do juiz. Tá? E isso também vai acontecer com o recurso de apelação, hein? Porque o recurso de apelação é muito interessante por causa disso. Porque ele devolve, quer dizer, ele joga toda a matéria para o TJ, tudo que foi discutido no processo. Mas na medida em que você colocar lá o que você está pedindo. Se você fazer um pedido, ele pode devolver toda a matéria. Devolver significa, é uma palavra técnica que significa fazer com que aquela matéria seja devolvida, seja mandada, enviada através do recurso de apelação para o tribunal analisar. Então, ele vai analisar aquilo que você pedir no recurso de apelação. Se você pedir A e B, ele pode analisar todo o processo, o tribunal, mas ele vai julgar só A e B. Tá? Então, professor. Oi, diga lá. Aqui é o Roberto falando. Fala, o embargo de declaração, a regra, ele parece mais uma medida de praxe, né? Que é muito difícil o colegiado modificar qualquer tipo de decisão. É só para indicar mesmo algum obscurantismo, porque efeito prático, os embargos parece que, em regra, parece que não funciona. O senhor não acha, não? Olha, eu tenho experiência prática porque eu trabalhei um bom tempo no Banco do Brasil com essa parte de recursos para tribunais, e é realmente mais... É difícil você conseguir reverter alguma coisa com embargo da declaração, mas eu já consegui. Já consegui. Ou seja, não é muito usual, mas você pode, se utilizando o embargo da declaração, porque o embargo da declaração não é só obscurantismo, não é a palavra correta, é obscuridade. Obscuridade significa que os termos utilizados não foram claros. Você está usando termos provavelmente coloquiais e não técnicos, então o negócio não fica claro. O juiz, quando decide se ter obscuridade, é nesse sentido. Você também tem contradição e você tem omissão. A omissão, ela é mais visível, porque se o juiz só falou de A e não falou de B, fica claro que tem que falar de B. Agora, a obscuridade, às vezes, às vezes você tem que ter, você precisa, é difícil um juiz fazer uma sentença ou um acórdão, né, um juiz ou um desembargador, que seja obscura. É mais difícil, mas pode acontecer. Já tem exemplos na jurisprudência. Eu nunca peguei. Mas eu peguei casos de contradição e casos principalmente de omissão. E aí eu consegui reverter. É difícil, mas tem que ser trabalhado, entendeu? O embargo de declaração não é um recurso tão simples, porque você tem que mostrar para o juiz por que aquela decisão é importante que ele tinha que ter analisado. Porque se ele não se manifestou, veja que é um ponto que com certeza vai servir de recurso mais lá para frente. Porque quando você pré-questiona, se usa embargo de declaração para pré-questionar um assunto, você vai jogar esse assunto lá para o judiciário, para os tribunais superiores, o STJ e o STF, porque senão eles não vão conhecer do seu recurso se não houver pré-questionamento. Isso é uma regra que está contida para conhecimento dos chamados recursos excepcionais, que é o recurso especial, que é para o STJ, e o extraordinário, que é para o Supremo Tribunal Federal. Esses dois recursos, eles analisam o direito objetivo, não o direito subjetivo. Então, isso vale tanto para a parte processual penal, quanto para a parte processual civil, tá? Então, esse processo, esse recurso especial,
ou recurso extraordinário, você precisa ter um dos requisitos dele é o pré-questionamento da matéria. Porque se ela não foi analisada subjetivamente antes, por que agora o Tribunal Superior vai tratar desse assunto? Isso aí seria inovar no processo. Então você não pode inovar, porque o processo, por isso que quando você entra com pedido, você tem que expor tudo que você precisa ali. Porque aquilo que tem que ser decidido e aquilo que vai sendo jogado para os tribunais decidirem. É só sobre aquilo que você falou. Não vai falar de outros assuntos. Entendeu? Então, é importante observar essa questão, tá? Aqui no Código de Processo Civil, deixa eu só mostrar para vocês o artigo, para vocês saberem disso. Está no artigo, está na parte final lá do Código de Processo Civil, que ele fala de todos os recursos, inclusive de recurso extraordinário, recurso especial no artigo 1029, embargo de declaração está no 1022. E ele fala, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar a contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Tá vendo? Se é de ofício, é porque o juiz está dando, ele não está sendo provocado. Agora, quando tem provocação, você faz um requerimento para discutir aquele assunto. Então, veja que ele fala, omissão de ponto ou questão, que é aqueles termozinhos que eu já expliquei para vocês, sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento. E 3, corrigir erro material, que seria outro assunto, quando, por exemplo, ele fala, ele fala, tem que pagar não sei quanto. Se tiver errado porque foi acrescido um 0 ou diminuído um 0, você tem que corrigir materialmente, porque é uma questão matemática, tá? Não é muito difícil essa ideia aí que nós estamos falando, tá? Eu vou ter uma história, né? Que tem... Bom, deixa pra lá. Não vamos delongar mais. Aí, então, ele fala no 126, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão, e não se sujeitam a preparo, tá? Juiz julgará os embargos, veja que excepcionalmente ele é 5 dias, tá? Todos os recursos são 15 dias, ele é uma exceção, tá? 5 dias, tal. Tem uma desses aqui, que ele fala que o juiz, aqui, ó, o parágrafo 3º, o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender se esse... Não, esse aqui é da conversão. Onde que está aqui? Tem um parágrafo aqui que ele fala... Entender o recurso... Só um minutinho. Implica em modificações... Ele fala que o juiz ele tem a obrigação de analisar... Ele fala aqui no artigo 125 sobre o que é pré-questionamento que eu falei para vocês. E no 1026, ele fala que não tem efeito suspensivo, nem não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso, ou seja, volta todo o prazo para apelação. Então, se você, por exemplo, tem uma sentença, você entra com embargo de declaração no prazo de 5 dias, você teria mais 10 dias para entrar com a apelação, certo? Só que não acontece isso, esse embargo de declaração ele interrompe, então o prazo volta inteiro. Quando interrompe, você volta o prazo inteiro. Quando você suspende o prazo, eram 15 dias, já usou 5, aí você só tem mais 10. Então, ele está dizendo que em base de declaração ele não suspende, ele interrompe, ou seja, volta todo o prazo para depois, tá? Fala dos embargos manifestamente protelatórios, você não fica entrando só porque você quer, porque você, inclusive, em decisão fundamentada, o juiz pode condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Bom, eu não estou achando aqui, mas aqui é importante deixar claro que esta questão da obscuridade e tal, o juiz tem que se manifestar. Porque existe uma discussão se é o seguinte, o juiz tem que se manifestar sobre, que foi até a apostila que colocou essa questão, ele tem que se manifestar sobre todos os pontos, sobre todos os assuntos,
Essa é uma questão que a doutrina discute, tá? A gente depois vai falar sobre a persuasão racional, a gente fala mais sobre isso. Mas então o princípio dispositivo significa isso que nós mencionamos aí, tem esses artigos aí esse artigo que nós mencionamos aí. Aí o outro é esse princípio da livre investigação das provas, que a gente também já mencionou, que o juiz ele pode livremente investigar essas provas, né? Faz parte aí decorre do princípio da ampla defesa, tá certo? Então a gente tem o princípio do contraditório e ampla defesa, que não significa a mesma coisa. Contraditório significa a pessoa se manifestar sobre o que foi alegado contra ela. E outra coisa é a manifestação, ampla defesa, que significa a possibilidade da parte responder, utilizar de todos os recursos e instrumentos possíveis para poder se defender. Isso que é o princípio da ampla defesa. Então, são dois princípios que não devem se confundir aqui, tá? Só mais um detalhe, quando a gente fala nessa questão da livre investigação da prova, surge uma questão que é o momento em que deve ser realizada a prova, tá certo? A prova, ela pode ser aplicada porque você tem a apresentação da prova, por exemplo, com a petição inicial você apresenta a prova documental e diz quais as provas que você, se não for na petição inicial, numa petição posterior, você vai dizer quais as provas que você vai produzir em audiência. Então, você está fazendo antes de ocorrer a produção da prova. Então, você apresenta a prova, tá certo? Ou seja, você requer as provas e depois vai ser produzida em audiência. Tá certo? Depois que essa prova é produzida em audiência, o juiz vai valorar essa prova. Vai dar um valor a cada uma das provas sobre a questão do fundamental dos fatos. Veja, naquele caso do acidente, o fundamental é mostrar o dano e quem tem a culpa. Qualquer outra prova de algum aspecto, por exemplo, tirei uma foto que existia uma lombada em que a pessoa passou e reduziu a velocidade. Isso é uma prova de um fato específico, mas não é o fato fundamental, que é o assunto do mérito, que é a questão do dano. Que é isso que vai mostrar quem é o culpado ou não. Quem cometeu o dano e por que ele é o devedor da indenização. Então, você vai produzir provas, e depois que o juiz vai valorar essa prova, e depois ele vai julgar essa prova. Ou seja, na sentença ele vai dar o resultado a respeito do que ele julgou. Tá? Então, por isso que tem esse momento, que é anterior ou posterior a essa produção da prova. Tá? E veja que no caso do acidente, quem fizer a melhor prova da culpa do outro, sairá vencedor. Está lá na apostila, na página 104, esse comentário. Tá? Então, como no nosso sistema vige o princípio dispositivo, né, no momento da produção da prova, vige esse princípio dispositivo, vez que caberá à parte interessada produzir a prova necessária para a comprovação de suas alegações. E quem melhor provar, em relação ao outro, vai sair vencedor do processo. Tá? Aí o que se discutia era a questão da inércia do juiz. O juiz é inerte também na produção da prova? Não, o juiz também tem que produzir a prova. Desculpa, produzir a prova não. Ele pode também, através do impulso oficial, atuar dentro do processo para melhorar essa prova. Pergunta, Roberto. Pode falar. Oi, Roberto. Não, professor, apertei errado aqui, desculpa. Mas então, veja que ele tem como produzir essa prova também. Tá? Então, ele, na verdade, ele não fica só como espectador, inerte, tá certo? Mas ele passa uma função ativa dentro do processo. Isso já era dito antes do Código de Processo Civil, e agora com o novo Código de Processo fica mais explícita essa questão. O outro momento, então, quando é da valoração e apreciação pelo juiz, tá certo? Aí nós teremos a questão do convencimento, que é esse princípio aqui que nós estamos falando por último, aqui, ó. O princípio
princípio dispositivo e atuação do Estado na reprodução da prova, né? Nós falamos do princípio de investigação da prova, e tem esse último aqui, tá no último, eu vou voltar aqui depois, tá? O princípio da persuasão racional, tá? Por quê? Porque nesse princípio da persuasão racional, que está aqui escrito por último, persuasão racional do juiz, não existe só a questão de você se manifestar sobre a petição do outro, você também pode influir na produção da prova para mostrar para o juiz o quanto aquilo é importante. Por exemplo, você está numa audiência, o juiz vai falar alguma coisa, no final ele vai falar assim, alguém quer se manifestar sobre alguma coisa? Você pode fazer uso da palavra e voltar alguns fatos e esclarecer para o juiz, para deixar bem claro para ele, olha, isso tem que ser analisado, porque desse ponto vai decorrer esse assunto aqui. Tá certo? Então, seja bem explícito essa questão. Porque antes da sentença, você pode se manifestar. Seria o correspondente no direito penal, no processo penal, a alegações finais. Você faz uma alegação final também, tá certo? Só que você pode fazer isso e depois você juntar uma peça com uma manifestação pós-audiência, que seria essas alegações finais aí. E depois o juiz sentencia, mas você ressalta para o juiz, tá? Você, por exemplo, quando está numa sustentação oral, você pode apresentar para o segundo juiz e para o segundo desembargador e terceiro desembargador o assunto que aquele relator estava analisando. Você faz isso antes da sustentação oral. Você protocola para os três, para que cada um tenha recebimento disso. Você pode até ir falar com o desembargador. Você pode ir lá no gabinete dele, falar com ele, tá certo? Ele tem a obrigação de te receber. Às vezes são meio chatos, eles não gostam de coisa, dessa coisa de advogado ficar falando, né? Mas o advogado, pelo Estatuto da Ordem, ele tem esse direito. Então você pode ir lá falar com ele e explicar. Muitas vezes eles recebem bem a gente, mas juiz, às vezes, é que é meio chatinho, tem o que eles chamam de juizite, né? E quando essa juizite não é curada, ele fica com magistrose, né? O desembargador fica com magistrose. Então, às vezes, acontece isso, essa coisa de achar que ele é o fundamental do processo e esquece dos advogados. O advogado é importantíssimo dentro do processo, porque sem ele não faz justiça. Que é ele que vai levar, já que a jurisdição é inerte, o poder judiciário é inerte, ele tem que trazer os elementos para o juiz julgar. Se o advogado não faz isso, não tem justiça. Então, é importante observar isso, né? Quanto a essa questão do princípio da persuasão racional, é porque a gente pode influir nessa parte e mostrar e tentar persuadir o juiz racionalmente sobre o que ele vai decidir, tá? O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Isso que é a persuasão racional do juiz. Ele vai ser influenciado, tá certo? Aí ele vai fundamentar, então ele vai ter que dizer por que ele chegou àquela conclusão, dentro do direito, não é falar qualquer explicação, e mostrar tecnicamente como é que ele vai decidir. E o dispositivo, toda a sentença, você tem o relatório, fundamentação e dispositivo. Relatório dos fatos, dos acontecimentos do processo, aí você tem a fundamentação e depois você tem o dispositivo. O dispositivo é que faz lei. É o que tiver decidido ali, é o que vai fazer lei. Então, se ele falar, condeno o réu ao pagamento de uma indenização a título de dano material, ele não falou dano moral, título material, no valor de tanto, tal, crescido, não sei o que lá, desde o dia da citação do réu. Ponto. Então, ele já decidiu ali, e aquilo que vai fazer lei. Então, o réu vai ter que indenizar o autor no valor de tanto e corrigido conforme ele disse lá desde a citação, tá? E é dano só título de dano material, não é título de dano moral nem de dano estético, tá? Porque você tem que pedir cada uma das situações. Não dá para deduzir, não. Tem que pedir, tá? E ele indicará dessa decisão as razões de formação do seu convencimento e por que ele chegou a essa conclusão aí, tá? Justificar racionalmente a decisão de modo que seja possível controlar também a racionalidade dessa justificativa. Dessa forma, a investigação das provas pelo juiz não pode ser considerada inteiramente livre, como se não houvesse parâmetros legais de controle de tal apreciação, que é aquela história que a gente estava falando da delimitação que foi feita no momento em que você decidiu a questão, que você fez o pedido na petição inicial, tá? Professor,
Diga lá. É o Marcos falando. Marcos, Quantas vezes pode entrar com embargo de declaração? não tem limites. Porém, cuidado por causa daquela questão do embargos declaratórios protelatórios. Tá? Tá, entendi. Obrigado. Não sei se você se lembra, um caso que teve, na época do mensalão, que tinha um deputado lá, que estava sendo acusado, ele entrava com embargo de declaração, o relator era o Joaquim Barbosa, né? Ele entrava com embargo de declaração, aí o juiz decidia, ele entrava com um embargo de declaração sobre essa decisão e ficava infinitamente fazendo isso para interromper o prazo e tal. Aí chegou uma hora, depois que ele tinha entrado com 12 embargos de declaração, o coisa falou assim, não conheço, determino o prazo tal, que era o restante do prazo, e se não fizer, acabou e acabou. Pronto, decidiu tudo lá. Quer dizer, olha o absurdo que é. Tudo para delongar o processo. Tá? E ainda condenou por causa desse dispositivo aí que pode ser cobrado 2% sobre o valor atualizado da causa. Tá? Como a roubalheira foi em trilhões, né? Imagine 2% sobre trilhões. Sobre bilhões e... Não, trilhões não, estou exagerando. Bilhões. Né? É uma grana. Aqui, então, depois a gente já analisou o princípio dispositivo, a atuação do Estado de juiz na produção da prova, né? O princípio da livre investigação. Princípio da oralidade. O que é esse princípio da oralidade? Oralidade é que são práticas, atos verbais, atos processuais verbais praticados no processo. Tá? Então, o princípio da oralidade... o objetivo desse princípio é tornar ele mais célere através de práticas verbais, sem que a gente precisa fazer por escrito, tá certo? Então, um processo célere, concentrado, em que o juiz possa decidir baseando-se em um contato seu recente e direto com as provas colhidas no processo, tá certo? Que seja somente de forma verbal, ele pode ser mais célere. Então, essa ideia foi trazida exatamente por causa dos juizados especiais cíveis e criminais, tá? Esse princípio é muito utilizado ali. Só que, na verdade, ele foi mitigado, esse princípio da oralidade, porque em todos os atos que você faz um ato processual verbal, você pratica esse ato processual verbal, na verdade ele vai ser reduzido a termo. Então, você foi à audiência. Na audiência discutiu isso e aquilo. Você vai ter no final um termo que todas as partes assinam ali. É importante isso daí, porque o juiz, ele vai... Imagine, tem sei lá quantas causas para julgar. Ele vai se lembrar, através desse resumo que ocorreu lá na audiência, para ele se lembrar do que ele tinha que julgar. Claro que tem outras peças para ver, mas ele se lembra da audiência, o que aconteceu por causa disso. Então, os atos são verbalmente praticados, são documentados, e por isso esse princípio foi flexibilizado, foi mitigado aí que a gente fala, né? Quando é reduzido, quando é flexibilizado, a gente diz que é mitigado. Mas ele é muito utilizado, então, nos juizados especiais. Outro princípio, então, só o princípio da oralidade é a utilização da forma verbal para a realização de determinados atos processuais, é uma decorrência da livre apreciação das provas e da celeridade, tá certo? Que eu falei, que é mais rápido, né? Em geral, os atos verbais são reduzidos a termo, ok? Tá meio instável aqui a minha... Deixa eu ver se eu consigo passar. Acho que agora vai dar. Agora, o outro princípio é da motivação das decisões judiciais, que está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal, nesse artigo, veja, não está no artigo 5º, que geralmente são os princípios processuais que a gente tem falado, né? E veja que aqui tem um princípio importante no artigo 93, porque essa parte do 93, ele está falando do judiciário, e ele fala das funções do judiciário, ele diz que um deles é que todas as decisões devem ser públicas e fundamentadas, tá? Então, pelo artigo 93, ele diz assim... Vou pegar direitinho aqui. Ele diz assim, no 93,
Então, o Poder Judiciário começa o capítulo que fala do Poder Judiciário começa no artigo 92. O 93, ele diz, inciso 9, né, fala sobre lei complementar, iniciativa do Supremo Tribunal vai disporá sobre o Estatuto da Magistratura e observar os seguintes princípios. Então, quais princípios tem? Então, no inciso 9, ele fala todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Essa é a regra, tem exceção. É o segredo de justiça. Tá? São públicos. E fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Aí ele continua. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado, no sigilo não prejudique o interessado público, o interesse público à informação. Veja, quando você trata de criança, de adolescente, tá certo? Na infância e da juventude, muitas vezes você não tem acesso ao que está sendo decidido, em casos de família, tá certo? Porque é sigiloso, tem intimidade da família, uma série de coisas assim. Então, o princípio da motivação das decisões judiciais está no artigo 93, inciso 9, tá certo? E ele também, veja, alguns dispositivos do Código de Processo, artigo 11, diz assim: todos os julgamentos ou órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados sobre as decisões sob pena de nulidade. Ele repete a Constituição. Só que no parágrafo único ele continua falando o que ela comentar. Nos casos de segredo de justiça, poderá ser autorizada a presença somente das partes, dos seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Tá? Ele acrescenta o defensor público, né? E aqui ele fala também sobre segredo de justiça, que é um exemplo que eu dei aí, que é excepcional. Então, em regra, o princípio da motivação das decisões judiciais significa que as decisões, além de serem públicas, têm que ser fundamentadas. Tá certo? O juiz tem que dar uma fundamentação e tem que tornar público para que todos saibam e se convençam da decisão dele. Porque se você não se convencer, você vai recorrer. Tá certo? É isso que é importante aí nesse princípio da motivação das decisões judiciais. Sob pena de nulidade, hein? Percebam isso daí, tá? E aí tem outros dispositivos decorrentes desse. Por exemplo, no caso da sentença, que a gente estava comentando, o artigo 489, tá? 489. Ele diz assim, ó. Está falando sobre os elementos da sentença. No inciso 2, ele diz assim: são elementos essenciais da sentença, então falou o relatório, no inciso 1. No 2 ele fala os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. E 3, o dispositivo, tá? São os requisitos que eu falei da sentença, tá? Ele ainda continua, aqui, ó. Assim, o juiz não pode, por exemplo, deixar de enfrentar todos os argumentos alegados pelas partes quando for decidir o processo. Onde está isso? Nesse 489, no parágrafo 1º, inciso 4º. No parágrafo 1º, ele diz assim, parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, aqui, é isso que eu estava tentando me lembrar naquele caso dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, ele tem que o juiz, na hora que vai julgar, ele tem que abordar todos os casos. Só que muitos juízes não fazem isso. Porque, às vezes, um argumento utilizado pelo autor tem o seu oposto, que foi utilizado pelo réu. Então, se o juiz escolheu o argumento do réu, ou seja, a fundamentação que o réu abordou na sua petição, os fundamentos que ele utilizou, ele em tese, está excluindo do autor. Só que, ao escolher, ele não se manifestou diretamente sobre aquilo. Então, esse dispositivo, ele está falando, ó, o parágrafo fala, não se considera, no parágrafo 1º é assim, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Interlocutória é uma decisão no meio do processo. A sentença é a final. E o acórdão é quando o tribunal está decidindo sobre a sentença, sobre o que foi julgado.
ele olha todo o processo e julga o que foi sentenciado. Então ele fala, não se considera fundamentado. Quando? Não, o juiz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tá? Mas é difícil você convencer o juiz disso. Tá? Porque o juiz, ele geralmente, às vezes você precisa de cada tipo de decisão que você vai ver aí, né? Eu já peguei um processo que tinha que falar sobre prescrição, eu aleguei interrupção de prescrição, o juiz nem deu bola nesse fato. Só que interrupção da prescrição é um ato que você pratica, que pode ser de várias formas, pode ser um ato inequívoco, pode ser um protesto, pode ser alguma coisa que você mostra, ou uma confissão de dívida, que mostra que a pessoa interrompeu o prazo da prescrição. Se o juiz não aborda isso, se ele decide sobre o prazo que esse sinal esquece do prazo que foi interrompido, é como se não decidisse nada, né? Então, veja que é importante essa manifestação, de qualquer forma, sobre os fatos fundamentais, sobre os pontos que tem que se abordar. Mas, muitas vezes, ele não fala de todos. Ele não por isso que aqui a apostila vai falar em duas coisas. Ela fala no simulacro da fundamentação e na fundamentação exauriente ou suficiente. A fundamentação exauriente, ela se caracteriza por determinar que o juiz apresente fundamentação sobre todos os argumentos lançados pelas partes. Como você ficar decidindo. Só que fica uma coisa enorme para decidir. Eu concordo com isso. Por outro lado, a fundamentação suficiente é caracterizada pela necessidade de que o juiz fundamente suas decisões baseadas apenas nos argumentos necessários à formação da sua convicção. Então, se ele escolheu argumento A, B e C do autor e um do réu, sei lá, porque ele pode decidir parcialmente também, tá? Ele pode decidir a favor do réu ou do autor parcialmente e garantir alguma coisa para o réu, por exemplo. Tá? Por exemplo, ele decide que a pessoa cometeu o acidente, mas na quantificação ele achou exagerada. Então ele pode reduzir aquele valor da indenização. Ele deu alguma coisa a favor do réu, mas o total foi do autor. Então veja que ele pode fazer, ele decide somente aquilo que é necessário para a formação da sua convicção, ou ele pode abordar todos os assuntos. Tá certo? O que ele não pode é esse simulacro de fundamentação. Que ele está decidindo uma coisa e não está decidindo coisa nenhuma, uma coisa falsa. O simulacro seria uma coisa falsa. Então, foi uma decisão falsamente motivada. Não motivou. Que aquelas decisões que são Ctrl-T, Ctrl-C, Ctrl-V. Quer dizer, a pessoa colou de alguma coisa, jogou lá e ficou aquele igual. Não pode isso. O juiz tem uma função fundamental, ele tem que julgar. Tá? E veja que os juízes se defendem dizendo na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, quando você passa no concurso da magistratura, você passa por essa escola. Então tem um enunciado 13 que diz o seguinte: não ofende a norma extraível no inciso 4º do parágrafo 1º do 489, que é isso que a gente acabou de ler, do Código de Processo Civil de 2015, a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante. Ou seja, ele não julgou todas as coisas, todos os pontos. Ele julgou aquilo que foi suficiente para chegar à formação da sua convicção. Tá? Então, o princípio da motivação das decisões judiciais está no artigo 96 que a gente falou. O artigo 11 fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados as decisões sobre de unidade. Aqui eu pus esse tópico aqui a democracia e a motivação judicial, porque, veja, na época do regime militar, 64 em diante, o que acontecia? Havia decisões de juízes que ele não fundamentava. Então, isso tem o caráter, esse tipo de decisão arbitrária, que é típico de Estado ditatorial. E não interessa se é de direita ou se é de esquerda. É ditadura do mesmo jeito. Tá? A gente chama totalitarismo para a esquerda, né? E ditadura para a direita, mas, na verdade, tanto faz. O regime vai ser de exceção. Então, essa questão da fundamentação do artigo 93, ela é fundamental por causa dessa questão da democracia. Tá? O regime democrático ele não pressupõe arbitrariedade, tem que ter tudo dentro do Estado democrático de direito, ou seja, tem que estar dentro da lei. A gente fala lei de forma reduzida, mas na verdade é todo o direito. Tá? Tem que estar dentro do direito, como se entende o direito. E o princípio da persuasão racional, que a gente já tinha manifestado, né? Já tinha falado sobre ele, quando falamos lá da questão das provas, são os princípios que a gente analisou nessa aula. Então, acho que consegui aí
concluiu o que a gente precisava falar. Analisamos as provas. Alguém tem alguma dúvida? Aqui a bibliografia, né? Não, tranquilo, professor. Então, nós concluímos aqui a sessão 2.3. Na próxima aula, a gente vai para a sessão 2.4 para terminar essa questão aí dos princípios. Tá bom, pessoal? Então, acho que por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Ainda bem que vocês não foram mal na prova. Obrigado, professor. As notas já estão todas lançadas no AVA. Vocês podem lá ter o acesso ao que vocês precisavam, tá? Eu só tô agora... Em que lugar ficar essas notas? Oi, Camille. Em que lugar ficam essas notas? Eu tenho que no entrar AVA, não consegui. você tem que entrar... Eu lanço no AVA, na avaliação. Agora, eu não sei onde que vocês consultam. Eu sei que está no AVA. Tem que ver... Tá bom. Professor, Você entrando como aluno, deve ter um lugar lá no AVA que você consulta o resultado de provas. Tá? Ok. Tá do bom? lado direito da tela. Tá À bom. direita da tela. Do lado Obrigada. direito da tela, tá marcando lá, tem um ícone, pontos. Você clica em pontos e depois você vai... Aonde abre, você clica em cima de novo ali, que você consegue visualizar. Tá bom. Beleza. Obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida? Não. Alguém ia falar alguma coisa? Professor, essa aula é o Kaique. Essa aula vai estar disponível no AVA? Sim, e depois acho que eu vou convertê-la em YouTube. Por YouTube. Aí vocês também vão ter acesso pelo YouTube, direto, tá bom? Ô, professor, Tá bem, Francisco então. Emerson aqui. Oi, Francisco. Eu gostaria de saber que eu enviei 3 questionários para o senhor. Aí lá tá constando só o de 500 pontos. E os outros 2, o senhor não chegou a ver ou não? Sabe que você entrou depois Você entrou desde o início do curso? Não. Ah, então é por isso. Eu vou dar uma olhadinha lá, Francisco. Pode ser que não tenha sido lançado, eu lanço depois. Foi, acho que dia 16. Tá, eu vou verificar e eu vou lançar. Olha, eu tô checando agora todos os alunos que responderam os 3 questionários, tá? Então, por favor, quem não tiver, entregue ainda hoje para eu poder verificar todas essas coisas, porque agora a gente já acabamos as provas e tal, você já tem que fechar o primeiro bimestre, tá bom? Tudo bem. Eu enviei. Tá bom. Francisco, peraí, deixa eu aproveitar e já ver isso aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui. Deixa eu aproveitar e já. Eu só vou tirar da gravação, que aí a gente já terminou o que precisava falar. Aí a gente fica só conversando se precisar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Francisco. Tá, tem as 3, só pode ser que não tenha sido passado lá. Eu vou dar uma olhadinha.